Boa noite, pessoal. Eu vou passar hoje para vocês uma aula de motor de corrente contínua. E esse é um primeiro vídeo de cerca de 4 vídeos que vão desde a explicação dos princípios de funcionamento até a resolução de um exercício de motor de corrente contínua. Bom, vamos direto ao ponto. O motor de corrente contínua. Para você entender o funcionamento dessa máquina elétrica, você tem que conhecer basicamente 4 princípios físicos, 4 princípios muito fáceis de entender também. Princípio 1 é o princípio da atração e da repulsão de polos, ou seja, polos opostos se atraem, polo norte com polo sul se atraem, polos iguais se repelem, polo norte se repele, polo sul com polo sul se repelem. Então aqui, um ímã em formato de barra, polo norte e polo sul. Coloco próximo dele outro ímã com polo norte aqui e polo sul. Portanto, esses dois ímãs vão se atrair. Tem outra barrinha aqui, por exemplo, polo norte e polo sul aqui. Polo sul dela e o polo norte da outra aqui. Os dois polos sul estão próximos, portanto, esses ímãs vão se repelir. Muito fácil esse primeiro princípio. O segundo princípio que a gente tem que conhecer, o segundo fenômeno que tem que acontecer, que tem que conhecer é o seguinte: um fio de cobre, percorrido por uma corrente elétrica, uma corrente I. Todo fio percorrido por uma corrente tem ao seu redor um campo magnético. Aparece ao seu redor um campo magnético. Esse é o segundo conhecimento que nós temos que ter. Então, por exemplo, se eu fizer uma espira, ao redor dessa espira vai haver um campo magnético, com polo norte e polo sul. Um campo eletromagnético gerado pela eletricidade também tem polo norte e polo sul. O terceiro princípio, o terceiro conhecimento que nós temos que ter é sobre a indução. A indução de tensão elétrica. Vamos supor que eu tenho aqui um ímã permanente em formato ferradura. Polo norte aqui, polo sul aqui. Se eu pegar um pedaço de fio e deslocar esse fio, aqui esse ímã tem as linhas de força dele, né? O campo dele, que sai do norte ao polo sul. Se eu deslocar, pegar minha mão aqui, segurar o fio e deslocar ele dentro desse campo magnético, deslocar ele para dentro, depois para fora, para dentro, para fora, seguidamente, vai aparecer nos terminais desse fio uma diferença de potencial, que eu posso até medir. Se eu colocar um voltímetro aqui, consigo medir essa diferença de potencial. Ou seja, é induzida uma tensão nesse fio. Essa tensão induzida eu vou chamar de EG, tensão gerada, tensão induzida. E ela é proporcional, quanto maior a velocidade de deslocamento nesse campo magnético, maior o EG. Ela é proporcional ao EG, a velocidade de deslocamento é proporcional ao EG, e também a força do campo magnético, né? A intensidade do campo magnético, a quantidade de linhas de campo, também é proporcional às linhas de campo. Muito fácil também esse princípio. 3 princípios bem simples de se entender, né? A quarta ideia que a gente tem que ter é a respeito, bem parecido com o que já foi explicado no item 3. É a respeito da existência de fluxo magnético. Todo ímã permanente ou eletroímã, que tem um polo norte e um polo sul, possui linhas de campo que saem do polo norte e se dirigem até o polo sul. Só que um ímã em formato ferradura, por exemplo, um ímã em formato de barra, né? Tem linhas que vão do polo norte até o polo sul. Essas linhas são chamadas de fluxo magnético. Fluxo magnético. E é representado pela letra grega φ. Então são esses 4 princípios que você tem que ter em mente para entender nos próximos vídeos como funciona o motor de corrente contínua.
a lei da atração e repulsão de polos, a geração de campo magnético com a passagem de corrente elétrica, a indução de tensão ao se deslocar um fio ou uma espira ou qualquer condutor num campo magnético ou num campo eletromagnético, e a existência do fluxo magnético, né? Num ímã permanente ou num eletroímã também. Enfim, por enquanto é isso. Obrigado.